Good morning, guys! Welcome to my channel, também sejam bem-vindos a mais um Duda Curiosidades neste canal. Hoje vamos falar de um governante. Gente, eu não costumo trazer nada sobre política nesse canal, mas quando é história, fofoca do passado, aí é legal de trazer. Quando o negócio aconteceu lá nos anos 80, 90, 2000, aí é legal da gente falar, né? A 2000 até não é tanto, mas como agora vamos falar dos anos 90, né? Quer dizer, dos anos 90 não, do Fernando Collor, que ele é da década de 90. Hoje vamos falar do Fernando Collor de Mello. O peso político dele. Primeiro presidente pós-redemocratização do país. Pra quem não sabe, eu tô me arrumando aqui, tá, galerinha? Pra quem não sabe, Fernando Collor de Mello foi pelas minhas pesquisas, o primeiro governante a ser eleito pós-redemocratização. Mas, tipo assim, não foi um governante muito legal. Tanto que ele ficou só 2 anos no poder. Ele ficou de 1990, como diz aqui no VT, olha aí, a 92. Gente, imagina que ele ficou 2 anos no poder. Aí por que ele ficou só 2 anos no poder? Porque os planos dele deu tudo errado. A população se revoltou com ele. A gente estava saindo de um período de ditadura. Aí do nada nós elegemos, nós não, porque eu não, acho que nem eu nem vocês eram nascidos nessa época. Talvez aí umas pessoinhas que assistem meu canal já tinham pelo menos idade para votar nessa época. Mas muitos de vocês, eu acho que talvez não eram nem nascidos, assim como eu, no ano de 1990, não era nascido. E outros que já eram nascidos talvez não tivessem idade para votar. Porque para votar no nosso lindo Brasil tem que ter no mínimo 16 anos. Bom, mas vamos lá. O Collor, ele tinha um baita desafio nas mãos. Que para quem é mais velho vai saber do que eu vou falar agora. Nós que somos mais novinhos, a gente escuta falar, mas não tem total uma noção plena do que é, né? Mas a hiperinflação, os preços das coisas subia toda hora. Só para vocês terem uma noção. Tipo, preço subindo a toda hora. E muita coisa assim. O salário que a gente ganhava no fim do mês, que seria teoricamente para pagar as contas, comprar comida e ainda sobrar para se divertir. Naquele tempo, bom, nem hoje muitas vezes, né? Não dá para tudo isso. Só que naquele tempo, tipo, muitas vezes tinha que escolher ou paga a conta ou come.
Eu imagino que seja assim. Porque toda hora subia os benditos dos preços. E qual era o desafio do Collor? Reduzir a hiperinflação. Deu certo? Não, né? Continuava a ser o grande fantasma dos brasileiros, os preços subiam cada vez mais, corroendo o poder de compra dos trabalhadores. Afinal, a política econômica do governo anterior, O plano do ex-presidente José Sarney, que veio antes do Collor, no caso ele. Pera, o Sarney acho que foi eleito por voto direto também, né? Então eu pesquisei coisa errada. Mas depois eu faço um short e atualizo tudo isso, vocês. Vocês de tudo isso. O plano do Sarney deu errado. Por quê? O Sarney, o José Sarney congelou os preços e os salários. No caso, naqueles 5 anos que o Sarney teve como presidente, que na época era 5, tá? E não 4. O que aconteceu? Não subia o salário das coisas, não podia subir os preços. No caso, o comerciante comprava as coisas cada vez mais caro que vinha, mas não podia reajustar, passar esse preço para o consumidor final. No caso, o comerciante comprava menos. Vamos supor ali um exemplo aqui bem nada a ver. Vamos supor que a gente está em 89. Aí lá tem um bolicheiro qualquer aí, o Camacho. Vamos botar assim como exemplo. Aí o Camacho tem a vendinha dele lá na PQP. Aí ele compra do fornecedor por X, mas tem que vender por meio X e não por Y. Porque seu Sarney declarou que não pode vender, não pode subir os preços. O que fazia-se nessa época? Pegava os produtos longa-vida e estoque com ele, esconde e deixa faltar. Ah, não tem. Para quando puder subir o preço, vender mais caro. Nada subia de preço. Aí, tipo, a pessoa ganhava X, mais ou menos conseguia gastar aquele X. Mas, porém, não passava anos. Tipo, vamos supor que o Collor ganhou as eleições em 89 para assumir em 90. Mas antes de 89 teve 5 anos. Peraí que eu vou fazer a continha aqui e já falo para vocês. Vamos dizer que o Sarney congelou os preços em 84 quando ele entrou. Aí de 84 a 89, o que aconteceu? A 89 não, a 90 ou 90 e poucos, o salário das pessoas que trabalhavam não subiu. É, o Agora eu esqueci o que eu ia falar. Os salários não subiu de 84 até 90 e poucos, tá?
Eu ia dizer até 90, mas não, até 90 e poucos, porque o Dom Fernando fez a mesma coisa praticamente, só que fez umas caquinhas mais. Bom, esse vídeo tá ficando gigantesco, mas fuck you. Aí Dom Collor fez o que, galerinha? Até vou. Há uma grave crise de desabastecimento com o congelamento dos preços, o setor produtivo parou e as prateleiras dos supermercados ficaram vazias por falta de produtos. A situação era tão dramática que no Collor assumiu em 90 e fez o que? Disse: vou, vou abrir o mercado interno para o externo, que é por isso que até hoje a gente compra coisas importadas, nada mais é feito aqui no nosso país, e o que é feito no país é feito com tecnologia importada. Abrir o mercado, no caso o nosso mercado para importação, isso até ok. Pegou e confiscou por mais de ano. Confiscou, segundo ele. Segundo ele, não, ele fez um esquema lá, que eu não sei explicar o nome, de pegar a poupança das pessoas, o dinheiro da caderneta de poupança, e deixar ele privado por 18 meses, prometendo entregar corrigido com juros, para tentar conter aquela inflação. Gente, mexer na caderneta de poupança do povo, nunca que isso ia dar certo. O povo se revoltou. E sinceramente, pensando bem, acho que até com razão. O povo se revoltou, foi pras ruas, isso em 91, 92. Eu imagino que devem ter ficado pressionando mais ou menos um ano. Eu acho que ele fez isso em 90. Já em 91 o pessoal começou a ripar ele. Fazer o fora Collor. Segundo fontes, as pessoas parece que se vestiram de preto e pintaram a cara de verde e amarelo e foram dizer fora Collor pelas ruas, fizeram manifestação. Se lembra que houve lá em 2013 aquelas manifestações pedindo não me lembro o que? Fizeram essa mesma manifestação anos antes. Pra quê? Para pedir a saída do presidente. Começaram a pressionar o Supremo lá, que cuida da dos candidatos, dos políticos lá. E lá quem quer que fosse lá o manda-chuva começou a ver o povo pedir muito, disse, opa, tem caroço nesse angu, vamos investigar. E é claro que investigaram e descobriram, né? Acharam vários furos no plano dele, mas a abertura, mas o mercado continua aberto até hoje para importar, tanto que
todos os aparelhos que eu estou usando nesse vídeo ou vieram da China ou foram feitos com peças importadas da China. São aparelhos modernos, como essa televisão, o celular que está gravando esse vídeo, o aparelho que liga a televisão na internet. Então, quer dizer, a abertura do mercado foi top. Mas pegar o dinheiro do povo, pô, aí, né, Collor, eu acho que o senhor se excedeu. Não, eu falando aqui como se ele fosse me ouvir, né, galera? Mas, bom, vamos ver o próximo tópico. Outra coisa que o... Usa essa mesma foto, tá, galera? Outra coisa que o Collor fez, privatizou, conseguiu fazer só em... Ele tinha 64 empresas para privatizar. Ele tinha 64 empresas para privatizar e conseguiu privatizar. Conseguiu vender para iniciativa privada 18. Que já é um número expressivo, né? Gente, tinha um tal de esquema que foi descoberto quando investigaram o governo dele. Um tal de esquema PC Farias. Aonde foi desviado em nome do tesoureiro da campanha do Collor alguns milhões. Claro que eu não anotei a quantia, né? Eu acho. Eu não anotei a quantia de dinheiro, mas foi desviado alguns milhões de cruzeiros, sei lá eu. Tá, que seja. Eu não me lembro a moeda que era nessa época. Eu já pesquisei isso, mas agora eu já me esqueci. Ó, meu pai disse que era o cruzeiro. Foi desviado alguns milhões de cruzeiro, que hoje em dia seria alguns milhares. Então, tipo, era muito dinheiro, que naquela época também não era muito. É que eu também não tenho noção do que é milhões, né, galera? Então, tipo assim, foi tirado muito dinheiro naquela época, sumiu dos cofres públicos, e isso fez com... E a pressão popular também fez com que ele pedisse para sair. Só que ele renunciou, o governo. Porém, o processo seguiu e ele não pôde se reeleger por 8 anos. Eu acho que deveria ser 10, tá? Mas segundo a pesquisa, foi por 8 só. Que seria equivalente a 2 mandatos de hoje. Não chegava naquela época a ser 2 mandatos. Até porque teria 2 mandatos. Teria 2 aninhos ali de sobra. E eu acho que é isso o vídeo de hoje, galera. Vamos ver ele. Eu já falei tudo. E bom, assim que o Collor não conseguiu conter a inflação, mexeu na poupança do povo, só deixou o povo revoltado e teve que pedir para sair. Mas mesmo assim,
ficou quase 2 mandatos sem poder se eleger. E é claro que ele não quis mais voltar para a presidência. Se gostaram desse vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Também vão no canal da Rebeca Ramírez, o Y, que lá ela solta uns shorts aleatórios. Não tem nada a ver com o meu conteúdo aqui. É um shortzinho bem aleatório, mas é bem legal. Tá bom, galera? Fui!